Supondo que um ponto A, fonte de água, está a uma altura de 10 metros em relação ao solo. Um ponto B está a uma altura de 6 metros em relação ao mesmo solo. A água deve ser levada do ponto A para o ponto B, utilizando um tubo PVC. No solo, foi medida uma distância de 3 metros entre as bases A e B. Cortou-se um cano com comprimento de 3 metros e, quando foram instalar, perceberam que o comprimento não era aquele. E aí, cortaram errado? Mediram errado? Discuta esse erro se houver. Pessoal, vamos imaginar a situação então? Nós temos um ponto A, então vou ilustrar ele aqui, ó, tá? Um ponto A. E nós temos também um ponto B. Esse ponto A, indo devagarzinho aqui, ó, esse ponto A, ele está a 10 metros em relação ao solo. Então, eu tenho aqui uma distância desse ponto A até o solo, que eu vou ilustrar como 10 metros. Pronto. Daí nós temos um ponto B que está a 6 metros, quer dizer que está mais baixo aqui em relação a esse mesmo solo, né? Então, 6 metros aqui, vamos supor que então é essa distância. Não estou colocando o solo aqui, mas imagine que é uma linha passando aqui, né, por baixo. Deixa eu escrever aqui, 6 metros. Bom, o desenho, perdão, a questão fala sobre o transporte de água do ponto A até o ponto B. Seria mais ou menos por um tubo de PVC, né? Então, é um segmento aqui. Claro que o meu não vai ficar retinho, a mão livre aqui, mas é um segmento, tá? Que vai de A até B, tá bom? E aí, o que o pessoal fez? O pessoal mediu aqui no solo uma distância de 3 metros e cortou o cano. Essa distância de 3 metros, será que é a mesma que está lá em cima? Nós sabemos que não é, né? Bom, e por isso que há um erro aqui, quando eles cortaram o cano medindo a distância por baixo e não de ponto a ponto, né? Então, a distância de 3 metros aqui por baixo, entre as bases, né? Não confere, tá certo? Então, nós temos que observar isso aqui como um triângulo, ó. Um triângulo retângulo. O meu não tá ficando tão bom assim, mas dá para perceber, né? De modo que aqui, como um dos catetos, nós temos 3 metros, tá certo? Então, nós temos um triângulo retângulo mais ou menos assim para pensar, ó. Aqui, essa parte de baixo aqui mede 3 metros. Isso daqui eu vou chamar de C, que é o comprimento do cano, que de fato a gente está querendo obter. Estão aqui os pontos A e B, tá? E aí, para utilizar o teorema de Pitágoras aqui no triângulo retângulo, tá faltando esse cateto aqui. Esse cateto a gente consegue, por quê, pessoal? O comprimento grandão aqui, ó, do A ao solo, é de 10 metros. E do B é de 6. Você concorda comigo que, então, aqui nós temos a diferença de 6 para 10, né? Se você olhar o desenho, isso fica ilustrado aí. De 6 para 10, a gente tem uma diferença entre as alturas de 4 metros. Tá bom? Então, você pode usar o teorema de Pitágoras, ou nesse caso, claro, esse aqui foi pensado para isso, né? Ficar tranquilo, ficar fácil de fazer a conta. Você já sabe que esse é o triângulo aqui, ó. É o triângulo 3, 4, 5, tá bom? E, obviamente, o meu desenho aqui está fora de escala. Claro que esse aqui é 3, o 4 deveria ser maior, né? Mas é só a título da gente entender o que está acontecendo, tá? Agora, eu não lembro desse triângulo 3, 4, 5. Ou então, a medida foi diferente. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos supor que a gente não conhece esse comprimento de C aqui. E aí, a gente parte para o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, ó. C ao quadrado é igual, que é a hipotenusa ao quadrado, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos passar para um novo espaço aqui, ó, C ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado
mais o outro cateto ao quadrado. Tanto faz a ordem desses catetos, tá, pessoal? Então, você tem aqui que C ao quadrado é igual a 9 mais 16. C ao quadrado é igual a 25. C é igual a raiz de 25, portanto, C é igual a 5 metros. Tá? Então, você usaria esse procedimento, faria o teorema de Pitágoras, executaria a conta aqui, tiraria a raiz e aí chega ao resultado, que é esse o caso. Mas o principal foco dessa questão é exatamente discutir isso. Não adianta medir aqui na base, né? Se há uma inclinação, essa inclinação, esse segmento, esse tubo de PVC aqui, ele acaba se tornando a hipotenusa de um triângulo retângulo. E aí cabe o teorema de Pitágoras. Né? Num caso real, provavelmente essas distâncias não seriam tão inteiras assim, e aí você usaria uma calculadora para fazer essas contas, né? E aproximar bem, se fosse o caso, tá? Ou de um modo geral, às vezes você consegue subir até os pontos e já medir isso, né? De fato, com o tubo, para marcar no tubo e cortar, tá bom? Mas fica aí a dica, né? Desse outro jeito de olhar essa questão.